seguimos falando agora do tarifaço do presidente americano Donald Trump. Um grupo que representa montadoras de veículos lá nos Estados Unidos alertaram contra a taxação de 25% nos produtos do Canadá e México decretada por Donald Trump. O nosso editor de internacional, Fabrício Naides, que vai trazer mais informações sobre isso para nós. Qual é a preocupação dessas empresas, Fabrício? Bom dia. Bom dia, Lívia. A preocupação é que os preços dos veículos vão subir bem além de 25% lá nos Estados Unidos. Quem falou isso foi o presidente dessa associação que reúne todas as grandes montadoras lá que atuam nos Estados Unidos. Então a gente está falando aqui de General Motors, a GM, Ford, Toyota, Volkswagen, Hyundai, o grupo Stellantis, que tem ali Dodge, Fiat, Chrysler, várias montadoras, Jeep também. Qual que é a questão aqui? Quando o Donald Trump fala em taxar os produtos em 25%, produtos importados de Canadá e México, isso contabiliza a entrada desses produtos apenas uma vez. Mas a cadeia para montagem de veículos lá nos Estados Unidos, ela é completamente integrada com esses dois países. Então, partes dos veículos são montadas no México, partes são montadas no Canadá e aí uma outra parte, às vezes a parte final, apenas é montada nos Estados Unidos. Para que isso aconteça, às vezes, um certo componente ali de um veículo, um carro, por exemplo, ele acaba cruzando a fronteira 6 vezes. Então, imagina que essa taxação de 25% é aplicada 6 vezes. Faria com que o preço dos veículos acabassem disparando lá nos Estados Unidos. Quem gostou dessa taxação foi o Sindicato dos Trabalhadores da Indústria Automotiva dos Estados Unidos, que falaram que o presidente Donald Trump está agindo de uma maneira agressiva para conter a questão do desastre que eles chamam do livre comércio lá na América do Norte, que atrapalha bastante os trabalhadores americanos. De fato, a indústria automotiva dos Estados Unidos perdeu muito nas últimas décadas, tem perdido muito, mas essa decisão pode acabar afetando os preços e aí você vai ter um problema. Vai desaquecer a economia dos Estados Unidos, o preço do veículo vai ficar mais caro, menos gente vai conseguir comprar e ano que vem tem as eleições de meio de mandato, Congresso. Donald Trump precisa, Lívia, manter a maioria tanto na Câmara quanto no Senado, para ele continuar com a agenda dele. Sem isso, vai ser difícil. A gente tem ouvido muitos especialistas, Fabrício Naides, sobre os possíveis efeitos desse tarifaço. Vou trazer a Deise aqui para essa conversa também. E quase todos têm apontado para essa mesma direção que você mencionou. No fim das contas, em nome de um protecionismo para proteger a indústria nacional, quem vai pagar mais caro, quem vai pagar pela medida, são os americanos. Deise. Pois é, né? O Fabrício ele até pode explicar isso melhor do que eu, mas isso tem um efeito dominó e também tem um impacto aqui no Brasil, né, Fabrício? Tem um deslocamento da cadeia global de produção, então o encarecimento da produção nos Estados Unidos pode levar as montadoras globais a reverem as suas cadeias produtivas, buscando alternativas em países com menor custo de produção e menores barreiras comerciais, né? E o Brasil, obviamente, poderia se beneficiar como destino para investimentos, mas enfrenta desafios estruturais. A gente tem falado muito sobre isso aqui no Jornal da Manhã, como os altos custos logísticos e essa instabilidade regulatória, além, obviamente, né, que deve ser discutido agora no Congresso, a gente espera nesse ano, mas a alta carga tributária aqui do Brasil, né? E a gente tem um outro ponto também, que é a pressão sobre as exportações brasileiras, né? O Brasil ele exporta peças automotivas e matérias-primas, como o aço e o alumínio, para diversos mercados, incluindo os Estados Unidos. Então, se as tarifas pressionarem o setor automotivo americano e reduzirem a produção, a demanda por insumos brasileiros pode cair. E, além disso, a América Latina ela pode ser afetada como um todo, uma vez que o México e a Argentina, que são os principais parceiros comerciais do Brasil no setor automotivo, eles podem enfrentar dificuldades para manter a exportação nos Estados Unidos. Então, essa medida nos Estados Unidos, ela tem alguns efeitos aqui também, para não me estender muito, mas tem a questão também da concorrência com o México e com o Canadá, né? Como os produtos mexicanos e canadenses enfrentando essas barreiras, como eles estão enfrentando essas barreiras para entrar no mercado americano, essas economias elas podem buscar compensar também as suas perdas, expandindo as exportações para outros mercados, né? Como o mercado brasileiro. Então pode ser uma vantagem, isso pode intensificar a concorrência para a indústria automotiva nacional, especialmente em segmentos de peças e de veículos leves, né?